Olá, irmãos, que alegria! Mais um dia na presença de Deus. A palavra de Deus nos diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. É assim que, com alegria, damos início ao nosso pequeno grupo multiplicador. É através desse canal do YouTube da nossa igreja, a Igreja Batista Calvário, que chegamos até você. Somos imensamente gratos a Deus pela sua participação conosco. É sempre um prazer interagir com você. É algo que traz bastante satisfação, alegria para a nossa vida, porque eu sei que através disso nós estamos levando a você conhecimento, aprendizado. Você tem aprendido conosco sobre o tema Os Problemas de um Obreiro e a Solução de Deus. Se ainda não assistiu os demais vídeos, os outros, você tem essa oportunidade, pois eles estão disponíveis para você. Então retorne à nossa página e aproveite lá, faça o clique no nosso sininho e assim se inscreva também em nosso canal. Pois temos aqui cada dia crescido na palavra de Deus e aprendido então várias lições. A igreja, como eu disse, sente-se honrada por sua audiência conosco e deseja que você esteja assim a cada dia crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Então, nosso muito obrigado a todos vocês que já entraram, estão conosco nesta noite, aos irmãos da nossa igreja, que já deu aí seu alô, né, o seu cumprimento, seu aceno. Vamos então juntos celebrar a glória do reino de Deus. E vamos fazer isso com o nosso grupo de louvor cantando Crer e Observar, hino 301 do cantor cristão. Vamos cantar com eles e adorar o nome do Senhor? Graça e paz, igreja. Vamos agora juntos aí em PGM louvar o Senhor com o hino do cantor cristão número 301, Crer e Observar. Em Jesus confia, sua lei observa, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guarda tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo fala e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão ao fiel abalar. Ele observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor. Tenho crente zeloso e leal, do seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé zelador, os teus passos queremos seguir. Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto
Ah, é muito bom, né? Podemos adorar a Deus com esse louvor, né? Colocando a convicção da nossa fé, né? Não é somente crer, mas é também observar a cada dia os ensinamentos da palavra de Deus e segui-los. É assim que nós crescemos espiritualmente e temos a alegria de poder, junto com nossa igreja, estar crescendo no poder da palavra de Deus. Nós vamos orar, dando início, né, agora a nossa parte de culto de PGM, pequeno grupo multiplicador, quando Deus tem nos abençoado grandemente. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que temos nessa hora de falar contigo, de buscar a tua presença junto com nossos irmãos. Quero rogar a Deus que a bênção do Senhor alcance cada um nesta noite, que eles sejam grandemente edificados pelo seu poder, que o teu nome seja exaltado, que a tua palavra, ó Deus, chegue até eles para dar-lhes sabedoria em encontrar, ó Deus, soluções vindas do alto, vindas de ti, para os seus problemas. Que o Senhor possa estar realmente esclarecendo os nossos corações quanto à tua palavra e o seu poder. Nós oramos agradecidos e no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, convido você então a fazer agora junto comigo uma leitura da palavra de Deus para que nós possamos crescer então no conhecimento, né, que o Senhor tem para conosco. É Tito, né? A gente tem feito nesses nossos estudos da semana, desculpa, uma leitura, né, sequencial. Estamos lendo Tito. Estamos no capítulo 1, estamos agora nos versículos de 11 a 16. Eu convido você então a fazer junto comigo esta leitura. Tito 1, de 11 a 16. Vou dar um tempinho aí para você abrir sua Bíblia, para que você possa então acompanhar ou fazer junto aí com a sua família a leitura desse texto. Muito bem, diz assim: aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras ensinando o que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: aos cretenses não sempre são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e a consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras, sendo abomináveis, desobedientes, reprovados por toda a boa obra. Lembramos que Tito havia sido deixado em Creta, né, com a finalidade de pôr ordem ali, né, para tornar saudável a obra de Deus naquela cidade. E um dos cuidados de Paulo quanto à igreja de Deus é que ela se mantivesse, ou que os cristãos se mantivessem sãos na fé, sadios na doutrina do Evangelho de Cristo, né? Não dando, ele aqui diz, ouvidos a fábulas judaicas, né? O primeiro século traz então essas questões ainda de falhas doutrinárias, né? E Paulo estava sempre lutando, né? Orientando ao seu povo a seguir então quais seriam os ensinamentos verdadeiros do Evangelho, né? E ele diz que muitos desses cretenses, né, estavam envolvidos com esse tipo pernicioso de doutrina, né? Eram homens mentirosos, ele chama de bestas ruins, né? Preguiçosos. Então não queria nada com as verdades da palavra de Deus. Mas ele recomendava, né, que cada um pudesse manter uma consciência pura, confessando, né, realmente a Deus verdadeiramente. Então, essa é a recomendação para a Igreja de Cristo. Nos dias de hoje, nós devemos manter sempre, né, essa firmeza no Evangelho e nas Escrituras e no poder da sua palavra. Nós vamos ainda louvar a Deus. Tem sido momentos de alegria, né,
termos o nosso grupo de louvor, podendo estar conosco nessas horas, cantando e adorando o nome do Senhor. E nós vamos cantar agora em espírito e em verdade, né? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, adoremos ao Senhor e ao seu nome agora com um grupo de louvor. Graça e paz, irmãos. Essa canção que vamos entoar agora fala que devemos buscar a Deus em espírito e em verdade e entregar tudo o que temos a Ele. Louvemos juntos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Amém. Isso aí, né? É somente em espírito e em verdade, né, que devemos agradar a Deus. Então esse louvor traz para mim e para você essa preocupação, essa atitude importante que nós devemos ter todos os dias da nossa vida. Nós vamos ter, como sempre, um momento de intercessão, né? Como eu disse, nós estamos no mês de evangelismo. Esse mês tem como liderança, né, o irmão Gesiel, irmão Hugo, irmão Rivelino, e estamos também, através do Ministério de Missões, também na campanha missionária estadual. Nós temos pedido a Deus que nos dê os recursos, né? Nos dê amor para contribuir, para se envolver nesta obra da evangelização. Que Deus
nesta oportunidade, possa estar suprindo as necessidades dos nossos missionários. Esse tem sido um tempo difícil para eles também, como tem sido para todos os pastores nas igrejas, né? Então, por isso, nós queremos pedir que estejamos intercedendo, né, por todas as necessidades, sabedoria do céu, para eles conduzirem o trabalho nas suas cidades. Que também Deus ajude eles a saber liderar o povo nesse tempo de pandemia. Né, a gente se preocupa, né, com dispersões, temos tido cuidado quanto a isso, e os missionários têm também buscado manter o seu povo, então, ali unido, firme na palavra de Deus. Então, que eles consigam fazer isso, né, mantendo o seu rebanho, então, integrado como Igreja de Cristo em cada uma das cidades onde eles estão colocados, tá bom? Peço que vocês estejam orando por esse favor. Mas também pedimos a Deus orações pelos nossos amigos, né? Muitas pessoas enfermas, né? Tanto da nossa família como amigos. Então nós queremos pedir que vocês estejam orando, né? Nesse instante, assim, pelo vovô de Tamires, né? Então pelo irmão Roberto, que está acompanhando ele nas idas e vindas aos hospitais. Então tudo isso expõe. Vamos estar orando, né? Também gostaria de lembrar de vocês estarem orando pela minha filha, Ana Lídia. Ela precisa das orações e conto com sua intercessão também a favor da família pastoral. Também queremos pedir que estejam orando, né, pela conferência da nossa igreja. Vai estar começando nessa sexta-feira, dia 31, no dia 1, sábado, no horário das 19h30 e no domingo às 18 horas, tá? Então, sexta 31 às 19h30, sábado 1º de agosto também às 19h30 e no domingo às 18h30, nosso horário normal de culto. E teremos a presença, né, online na mensagem o pastor Vanderlei do Nascimento. Meu irmão estará conosco trazendo a palavra de Deus, também a minha cunhada Joyce Nascimento cantando todas as noites, participando então dessa festividade de aniversário da nossa igreja. É muito bom ter a presença deles. Eu quero contar com as suas orações para que o evangelho seja anunciado, o que a nossa igreja já vem fazendo nesta comemoração do evangelho por cerca de 40 anos, né? 40 anos de evangelização em nossa cidade. Jubileu de Esmeralda, estamos comemorando como Igreja de Cristo. Então isso é uma vitória para o evangelho, para o reino de Deus nessa cidade, e por isso então queremos pedir que Deus nos abençoe. Vamos orar? Bondoso Deus, nosso Pai, como é bom estarmos na Tua presença. Como é bom apresentarmos, Senhor, os nossos pedidos ao Senhor. Nós temos orado pela família de Manquelinha, pela saúde da sua mamãe. Cremos que ela já está bem recuperada. Oramos também pelo amigo seu, que também carece da vida, da bênção do Senhor. Temos orado pelo vovô de Tamires. Temos orado pelo conforto do irmão Aloísio, ali distante de nós, mais próximo por essa possibilidade, né? Online, de estarmos juntos. Então, oro pela família, por todos os seus familiares. Oro, ó Deus, pelos familiares do irmão Sérgio também, que sejam todos os dias confortados pelo Senhor. Toma, Deus, a nossa família nas tuas mãos. Oro por Ana Lídia, peço que o Senhor esteja restaurando, cuidando de todos os cuidados que o Senhor já tem para conosco e esteja abençoando a vida dela. Nós te pedimos, orando no nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, né? Estamos felizes por poder estar na presença de Deus. Peço que estejam então intercedendo por todas as nossas necessidades, né? Aqui da vida da nossa igreja. Muito bem, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de PGMs. Temos trabalhado, né, uma série, Os Problemas de um Obreiro e a Solução de Deus. Hoje nós vamos estar trabalhando um plano
que devemos seguir, né? Tudo que dá certo porque ele é estabelecido por meio de um plano, né? A gente precisa seguir uma orientação correta, né? E eu preciso então deixar aqui para vocês um grande desafio. Ele não é só para vocês, é para todos nós. Fazer um estudo sistemático dos atributos de Deus. O que são atributos de Deus? São as qualidades de Deus, às vezes colocadas no próprio nome de Deus, que representa também o caráter de Deus, né? Então, quando nós falamos de atributos de Deus, nós estamos falando do caráter da pessoa de Deus. E Dr. Tozer, no seu livro Conhecimento do Santo, ele apresenta ali 18 atributos de Deus que eu e você precisamos conhecer, e entre eles estão alguns que eu quero citar aqui, né? A bondade de Deus, a onisciência de Deus, que nos estudos dominicais à noite, né, nós apresentamos 2 vezes, né, esse tema. Então, a palavra de Deus ela é recheada, né, de atributos, de qualidades de Deus, e estudos minuciosos, né, desses atributos edificam a nossa vida, né? A eternidade, aprender a respeito da eternidade de Deus, da fidelidade de Deus, né, da graça de Deus. Nós também podemos aprender sobre a justiça, sobre a misericórdia de Deus, onipotência, onipresença de Deus. Como é bom, né, a gente saber que Deus está aqui comigo quando estou preparando esse estudo, de igual forma, né, aí presente com você no dia que você sintonizou o canal da nossa igreja e pôde então estar junto conosco nesse culto. Aí está a presença de Deus. O Deus onipresente está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Ainda podemos aprender sobre a imutabilidade, a infinidade de Deus, né? O Deus infinito, e muitos outros atributos poderiam ser compartilhados aqui para o seu coração. Ainda há um outro livro, né? Esse do Dr. Parker. Ele fala no seu livro Conhecendo a Deus. Aqui na nossa igreja, em tempos atrás, já foi inclusive estudado esse livro, mas ele é precioso, né? Tem lições maravilhosas. Diz que todos deveriam tê-lo, lê-lo e estudá-lo, né? Esse livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Ele adiciona ali 4 atributos: a majestade de Deus, a veracidade de Deus, o zelo de Deus e a ira de Deus, né? Estudos preciosos que você pode fazer para crescer no conhecimento de Deus cada dia, tá bem? Para seguir então um plano, esse é um extraordinário, né? Conhecer melhor os atributos, as qualidades da pessoa de Deus. Faça isso no seu devocional, né? Quando você estiver fazendo a leitura e lhe saltar aos olhos algum desses atributos, se detenha ali, procure conhecer mais, busque um dicionário, uma concordância, siga outros textos, né, que fale a respeito daquele assunto, e com isso você vai estar crescendo espiritualmente, se desenvolvendo espiritualmente no conhecimento de Deus. Como é precioso a gente conhecer melhor ao nosso Deus, tá? Então, nós estamos no capítulo 7, a atitude que devemos tomar. Para isso, nós precisamos dar passos, né? Passos a serem dados, né? Então, são eles: escolha um atributo que você vai estudar, né? Lembra, eu falei que há vários desses atributos na Bíblia. Então, pense, por exemplo, eu quero estudar sobre o poder de Deus, né? Um atributo, uma qualidade de Deus que eu quero estudar. E faça o seguinte: entenda o que significa. Então, o que significa a onipotência de Deus? O que é o Deus onipotente? Então, o que você vai fazer a partir disso? Busque um bom livro que fale sobre este assunto.
Qualquer desses autores acima que eu citei vão ajudar você bastante, porque lá eles estão tratando sobre essas questões dos atributos de Deus, então ele vai te ajudar. Mas há muitos outros livros, né, comentários bíblicos que falam sobre os assuntos, né? Como é que se chama? Concordâncias também tratam, e você pode lá então pegar o tema e lá você vai encontrar várias passagens bíblicas que falam sobre o tema poder de Deus. Então você poderá ir lendo, anotando as verdades que você vai aprendendo então através da Bíblia. Por isso, procure também na Bíblia versículos que se refiram à questão do poder de Deus. Isso vai ajudá-lo então a conhecê-lo melhor, tá? Quando a gente faz a leitura bíblica da palavra de Deus, nós temos sempre na nota de rodapé textos pequeninos que são apontados por uma numeração ou mesmo por uma letra. Então, você vai lá também, a respeito desse tema, você vai ter textos correlatos que poderão lhe ajudar no estudo a respeito do tema que você está buscando, né? Então, como eu disse, entenda o que significa, busque através de bons livros, também procure base bíblica, né, que se refere à mesma temática. Tudo isso vai lhe ajudar no conhecimento melhor do seu Deus. Use uma concordância bíblica também. Olha, a concordância bíblica, aí você vai direto ao tema. Então, eu estou estudando onipotência. Então, eu vou lá no vou procurar então esse tema, onipotência. Lá você vai encontrar uma série de textos bíblicos que você poderá então buscar essas referências. Você pode ter um caderno também pequeno, né, onde você vai colocar o tema, onipotência. Vai colocar a referência bíblica que você achou, vai fazer a leitura, sublinhar onde você identificou que está ali essa referência a respeito do Deus onipotente. Vai fazer ao lado alguma anotação daquilo que Deus revelou ao seu coração a respeito do tema. Isso tudo poderá lhe ajudar muito a esse respeito, né? E isso é muito bom a respeito, então, da palavra de Deus, né? Por exemplo, né? Use uma Bíblia de referência para você seguir o exemplo que eu estou lhe dando. Você planeja, então, estudar, por exemplo, a graça de Deus usando a Bíblia de recursos para o ministério com criança, né? Essa é uma Bíblia editada pela APEC, né? E ela oferece ali o tema, a graça. Aí na lista de concordância, essa lista encontra na página 1748, 1749. Lá você vai encontrar versículos que se referem a esse estudo, a graça de Deus. O primeiro versículo dado é o começo de uma cadeia de versículos, então, que vai seguindo-se através da Bíblia o tema que a gente está falando para o seu coração, referente, então, à graça de Deus. Deu para entender? Tá bom? Isso você tem em qualquer Bíblia que também tem a concordância. Lá no final, tem algumas Bíblias também que nós encontramos com concordância bíblica, né? Então, como eu disse, você vai ao tema. Então, estou aprendendo sobre a graça, sobre o poder de Deus, sobre a misericórdia. Então, por exemplo, eu estou aqui com uma outra Bíblia que fala sobre o Deus misericordioso. Então, referente a benigno e compassivo. Então, eu tenho Gênesis 19, 16, eu tenho Êxodo 22, 27, eu tenho o Salmo 78, versículo 38, o Salmo 103, versículo 8. Está percebendo? É uma sequência lógica, começando lá desde Gênesis, ele então vai dando a você o Deus misericordioso. Então, você vai aprendendo, né? Então, também você pode aprender a respeito do tema com histórias, né, que ilustram para você
o tema, né? Por exemplo, a gente está falando do Deus misericordioso. A história de Mefibosete é um trato de Deus sobre a misericórdia dele para com ele, o Mefibosete, uma ação de Davi tendo misericórdia, poupando, né, a respeito disso, desse tema, tá bom? É assim que você vai aprendendo a respeito da palavra de Deus. Objetivos também da lição será levar você a, portanto, fazer o uso das Escrituras em nossa vida. Tá, todo esse incentivo de você a ler a Bíblia, a estudá-la de forma correta, é exatamente para que você faça o uso prático da palavra de Deus na sua vida. Com base nos estudos que você fizer, comece a experimentar as verdades que aprendeu. Por exemplo, você aprendeu do Deus Todo-Poderoso. Ora, qual a finalidade de Deus te lhe ensinar a respeito do poder dele? É porque certamente no decorrer do seu dia você vai ter algum evento que vai fazer você lembrar disso, dessa verdade que você aprendeu. E aí você tem que estar ligado com Deus para que esse desenvolvimento de aprendizado ocorra de forma clara na sua vida. E aí então você vai experimentar essa verdade. Louvado seja Deus. Pai, obrigado porque o Senhor me livrou de uma queda, me livrou de um acidente. Então, várias coisas podem ocorrer para que você, então, atento ao aprendizado daquele dia, experimente dessa verdade que você aprendeu para a sua vida. Outra coisa que você pode usar com esse aprendizado, como objetivo dessa aula, é aplicar ela em sua vida e compartilhar com outra pessoa. Isso ajudará você a fixar para você mesmo, né, o aprendizado, como também usa para compartilhar com outra pessoa aquilo que você está aprendendo da parte de Deus. Tá bom? Deu para você entender? Faça uso das Escrituras na sua vida, com base no aprendizado. Comece a experimentar as verdades práticas e aplique na sua vida e compartilhe com a vida de outras pessoas. Então vamos a um exemplo prático disso, né? Ao estudar, falamos, né, sobre a graça de Deus, reflita sobre o cuidado com as seguintes lições bíblicas. Cada uma delas ajudará a entender melhor essa verdade a respeito de Deus. Quer ver? Vamos, por exemplo, ao texto de Atos capítulo 9, né? Lá nós encontramos o testemunho da conversão do apóstolo Paulo, né? Lá, inicialmente chamado Saulo de Tarso, né? Ele saiu como perseguidor da igreja, nós sabemos bem disso, e a partir dessa caminhada, então, Deus tem um encontro pessoal com o próprio Saulo. E isso demonstra ali, especificamente, uma ação de Deus graciosa, salvar Paulo. Por que Deus queria salvar o apóstolo, né? Agora apóstolo, porque Deus tinha um propósito para a vida dele especial, que era ele levar a mensagem do evangelho a todos os gentios, né? Então, ele era um homem ali que tinha uma ação inicial por zelo até a sua religião, mas ele ainda não tinha um conhecimento profundo de Deus. Então isso precisava acontecer. E aí a Bíblia diz assim, ó, e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és tu, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te, entra-te na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Olha, Deus estava preparando todas as coisas, né? Essa perseguição no caminho de Damasco, nada mais era a graça de Deus operando na vida de um homem para torná-lo agora de perseguidor a perseguido, né? Pela palavra que
o jovem Saulo, né, passaria agora a ser utilizado por Deus depois desse contato, né, ali com Ananias, quando seria revelado, né, as grandes coisas que Deus haveria de fazer na vida dele, né? Lembrando que Ananias estava temeroso, né, porque sabia que ele era um perseguidor da igreja, mas agora, né, Deus vai falar ao coração dizendo assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Graça de Deus, né? É a partir daí que o apóstolo sai então em testemunho vivo do Evangelho de Cristo Jesus. Ações de Deus pela graça, né? A graça de Deus operando na conversão de um homem perseguidor, tornando pela sua ação em proclamar o Evangelho de Cristo, torna-se agora o inverso, né? Ele passa a ser então perseguido pelo seu testemunho a muitas vidas. Outro texto, né? Falamos de ilustração, não foi mesmo? Então, outro texto é a justificação do publicano. Ali nós percebemos também uma ação da graça de Deus a respeito da humanidade. Agora vamos ler Evangelho de Lucas, capítulo 18, né? São só pinceladas dessas informações que nós estamos dando, apenas para que você, quem vai fazer esse estudo, né, ali minucioso, é você lendo as passagens, se aprofundando, né, no conhecimento da palavra de Deus. Olha, aqui nós temos a parábola do fariseu e do publicano, né? 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, dizia assim: ó Deus, te dou graças porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 3 vezes na semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele primeiro, né? Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado, né? Então, dentro dessa ilustração aí de Jesus está a ação da graça de Deus. Quando nos humilhamos perante o Senhor, recebemos a exaltação de Deus, né? Uma história maravilhosa da palavra de Deus. Lá no capítulo 9 de 2 Samuel, como eu disse recentemente, a história de Mefibosete, né? Escolhido por Davi, que se lembrou de um compromisso com Jonatas, pai de Mefibosete, para que cuidasse de todos os da sua família. Foi aí então que ele mandou o seu servo buscar saber se ainda existia alguém da família de Jonatas para usar com ele de misericórdia. E foi encontrado então Mefibosete, que tinha um defeito, né, por conta de um acidente, quando ele fugia da perseguição de ser morto. Deus então, cuidando dele, fez com que Davi lembrasse e trouxesse, e agora Davi trouxe para sentar à mesa do seu Senhor. Olha que maravilha, né? Uma ação da graça de Deus, da misericórdia de Deus, lançando favor para com aquele que estava esquecido, né? Lodebar, esquecido. Então, Deus não se esquece de ninguém. Deus usa de misericórdia para com todos. É a ação de Deus, é o poder de Deus, né? A própria história, né, do Natal, né, aí unida com 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, né, mostra o poder de Deus de restaurar o homem pecador, de trazê-lo de volta para si mesmo. Graça de Deus. Nós precisamos sim continuar
aprendendo através das Escrituras, né, e do poder de Deus, tá bom? Deus é maravilhoso e quer lhe ensinar muitas coisas. Então, um caminho prático, né? Utilize-se de passagens que oferece o tema e tire dela lições preciosas para a sua vida. Siga também este passo após o estudo. Faça uma aplicação desse atributo a você mesmo, na sua vida, no seu ministério, né? Se eu entendo, por exemplo, após estudar a verdade sobre a graça de Deus, quais devem ser as consequências na minha vida e no meu ministério? Né? Se eu estudei a graça de Deus na vida do apóstolo Paulo, Deus dizendo para ele que este é para mim um vaso escolhido para levar aos gentios, né, a minha palavra, e mostrando, né, o quanto ele deveria sofrer pelo seu nome. Então, eu vou agradecer e amar mais a Deus por tudo que ele faz. Se Deus age assim, graciosamente para conosco, mesmo que quando o trabalho, né, para o qual ele está nos colocando tem as suas adversidades, nós precisamos entender que a graça de Deus é suficiente, né? Quando Paulo estava com aquele espinho na carne, Deus diz: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É quando eu sou fraco aí que eu sei que eu sou forte, né? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aprendizados da graça de Deus. Então, eu vou adorar a Deus por toda a sua graça infinita para comigo. Eu vou passar então a depender mais dele para as questões do sofrimento diário. Paulo foi preso, Paulo foi condenado, Paulo foi injustiçado, né? Foi expulso de cidades, mas ele sabia que a graça de Deus era suficiente para com ele. A graça, irmãos, não é só algo lá para o passado, só para aqueles obreiros, né, apóstolos, discípulos lá do passado, não, né? Ela é também agora, do presente século, do nosso tempo, para ser instrumento, né, da bondade de Deus todos os dias da nossa vida. Nós precisamos sim recorrer a essa graça de Deus para conosco. E quando eu entendo isso, eu vou ser então misericordioso, né? Em meu comportamento também com as outras pessoas, né? Lembra, Paulo agora deixa de ser perseguidor dos cristãos e passa a entender o quanto é ser perseguido. E ele sente nesta perseguição que é suficiente para ele a graça de Deus. Então a gente vai tendo um entendimento melhor dos valores do reino de Deus e passamos então a usar também de misericórdia, a ter o mesmo comportamento para com as outras pessoas. Agindo assim, Deus vai olhar para nós e vai estender o seu favor para conosco. Então, é assim que Deus quer que nós utilizemos, apliquemos de forma prática o que aprendemos do atributo de Deus e façamos uso dele na vida diária. Então, conhecer, irmãos, os atributos de Deus é um grande tesouro, sim. Escolha um por vez. Não queira estar misturando os atributos, mas depois que você deter todo o conhecimento de um atributo, aí sim, passe para outro, né? Então, gaste um tempo com cada um deles. Faça anotações e Deus irá lhe abençoar. Quando devo fazer isso? Ao ler a sua palavra a cada manhã, naquele seu momento em que você reservou para a sua hora tranquila. Na sua leitura diária, você descobriu então um atributo de Deus? Anote. Eu descobri hoje que Deus é poderoso. Estava lendo
a passagem, por exemplo, Jesus acalma a tempestade, né? Aquele desespero dos discípulos, o medo da morte, né? O pavor que lhes sobreveio, porque o vento era contrário, né? Eles não conseguiam o domínio do barco e viam Jesus ali tranquilo, dormindo. Então, desesperadamente, eles vão ao Senhor e dizem: Senhor, tu nos salva, né? Tenha misericórdia de nós, porque vamos morrer, né? O temor abateu o coração dos discípulos, mas Jesus tranquilamente se levanta, vai até a parte alta do barco. Todos pensam, né, que ele vai cair porque o vento era forte, era contrário, né? Mas Jesus se posiciona ali com segurança e ordena: cala-te, acalma-te, e a bonança. Toda aquela situação traz paz ao coração deles, né? Medite nessa verdade. O que significa isso, né? Grandes tempestades. É claro que elas não são mais chuvas, não são vendavais, mas são situações que abalam a nossa estrutura de vida e tentam tirar daquela hora a nossa paz, o sossego. Então é aí que a gente olha que temos um Deus poderoso. Lembra o que ele disse para os discípulos? Homens de pouca fé, não temas. Por que não temer? Porque Jesus é a presença conosco todos os dias. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias. É isso que significa, né? Estar no meio de uma tempestade e saber que Deus está conosco. Buscar também encontrar em outros ensinos sobre esta mesma verdade, né? Porque ela não só aconteceu com os discípulos, ela aconteceu com Paulo, né, quando ia para Troade. Ela aconteceu com Jonas quando tentava fugir da ordem, né, do chamado de Deus. Então, a palavra de Deus tem outros ensinos. Então, quando você vai para essas outras passagens correlatas, outros ensinamentos acerca do mesmo assunto. Qual? Da tempestade, né? De uma situação inesperada que surge na vida das pessoas, os discípulos, o próprio apóstolo Paulo, Jonas. Então, esses todos aprenderam verdades com a situação, a lição daquele dia. Então, ali você pode fazer anotações de aprendizados e passar então a aplicar a sua vida. Então, qual a aplicação que eu posso fazer deste aprendizado para a minha vida pessoal? Primeiro, o Senhor está comigo. Segunda, Ele nunca me deixa só, né? Terceiro, Ele tem poder para acalmar a minha alma, o meu coração, me dando paz em momentos de tribulação. Lições que eu tiro para aplicar à minha vida pessoal. Tá dando para você entender? São ensinamentos claros que você pode fazer desta sequência, né? Escolhendo um atributo por dia e então aprendendo com ele e aplicando este ensinamento à sua própria vida. Tá bom? Uma caminhada, né? Eu diria um verdadeiro tesouro que nós temos na palavra de Deus e que podemos ir descobrindo, né? Tirando as belezas desse tesouro para aplicação diária na nossa vida. Aí chegamos então à conclusão do nosso estudo. Você acredita que Deus é completamente soberano? E que tudo o que acontece a você é mandado por Deus? Ou permitido por Ele, né? Porque a gente aprende dessa forma, né? Ou vem algo mandado por Ele, como a gente entende, né?
na tempestade, por exemplo, aquela tempestade surgiu, né? Mas Jesus estava ali com eles, então Deus permitiu aquela tempestade, né? Para Jonas, Deus mandou a tempestade para lhe ensinar. Então, são circunstâncias diferentes, né? Com aprendizados diferentes a respeito da soberania de Deus sobre todas as coisas. Se é assim, qual deveria ser o efeito disso em todas as áreas de sua vida como cristão? Às vezes, surge na nossa vida, por exemplo, uma enfermidade. Foi Deus que mandou a enfermidade? Eu acredito que não. Ela está ali para o nosso aprendizado, nosso crescimento espiritual, né? Como permissão de Deus para a nossa edificação espiritual. Você entende isso? Você se sente pronto para essa experiência em sua vida? Geralmente nós não estamos tão prontos para a situação, né? Mas se a gente está diariamente aprendendo algum atributo de Deus, alguma qualidade de Deus, nessa hora é que este aprendizado, é que este ensino vem à tona para a gente utilizar dele na nossa experiência de vida. Você está disposto a tomar uma atitude nesta direção, a começar de hoje? É um grande desafio, querido, né? Mas é uma atitude que você precisa ter, tá bom? Essa atitude você precisa tomar para que as bênçãos de Deus venham à sua vida. Deus é Deus soberano e Ele quer ensinar a você grandes verdades espirituais para o seu coração. Que Deus nos abençoe. Quero orar por sua vida, tanto também pela minha vida. Bendito Deus, nosso Pai. Como é importante, Senhor, aprendermos a respeito da Tua palavra e crescermos espiritualmente diante de Ti. Pai, louvado seja o Teu nome por conta da Tua soberania. O Senhor tem coisas que o Senhor permite e tem coisas que o Senhor manda. Quando o Senhor manda, há uma lição, há um aprendizado, há um desenvolvimento espiritual. Quando o Senhor permite, é porque o Senhor está testando a nossa fé, fazendo ela ser fortalecida em Deus. Por isso eu peço pelos meus irmãos, que eles possam crescer no conhecimento dessa verdade, aprendendo então a lidar com cada uma das circunstâncias que surgem na vida de nossos irmãos. Lembro agora, ó Deus, a vida do irmão José Francisco e peço a favor do seu pai, que o Senhor esteja operando de forma maravilhosa na vida dele, bem como na vida de sua mamãe, Dona Helena, ajudando para que eles passem por essa situação de saúde e sejam restabelecidos no poder do Teu nome. Eu sei que o Senhor é Deus gracioso, que tem cuidado de nós. Por isso nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez faço lembrar então ao seu coração que este final de semana é final de semana de festa. 31 e 1 de agosto, 19h30, série de conferências de aniversário dos 40 anos da Igreja Batista Calvário. Convide seu amigo. Também no domingo, finalizando a nossa programação às 18h, convide seu amigo. Faça uma sala de transmissão e aí então compartilhe dessa oportunidade, né, das pessoas junto com você está acompanhando então esta série de conferências que eu tenho certeza vai abençoar a vida de muitas pessoas. Assim, no mês da evangelização, anunciando Jesus a tempo e fora de tempo, levando vidas a crer no amor de Deus, nosso Pai. Agora, que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, o seu Filho, que as doces e inefáveis consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós, a Igreja de Cristo, espalhada por lares nessa cidade, mas também por todo o estado de Pernambuco, desde agora até a volta
de Jesus, pelos séculos dos séculos. Amém. Deus nos abençoe. Um final de semana abençoado para todos nós. Amém.